Minhas senhoras, meus senhores, agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui nos encontrarmos diante dessa chuva de bênçãos que não nos faltam, porque a espiritualidade maior nos protege todos os dias. A mediunidade é alguma coisa que maravilha os nossos olhos e que nos deixa desejosos de conquistar alguns dons. E aqui, de imediato, vamos citar o apóstolo Paulo em sua primeira epístola, capítulo 12, quando ele diz: amados, no desejo que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Em seguida, ele conclui: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Nós que somos espíritas e olhamos o Chico Xavier, conversando com Além, um Divaldo Pereira Franco trazendo notícias do mundo espiritual, um Raul Teixeira, uma Ivone Pereira, uma Silvia Gama e tantos outros, desperta em nós aquela vontade de ter também esses dons bem fartos. Eu, pelo menos na minha juventude, eu sonhava, desejava ardentemente ver os espíritos. Naquela época, em uma pessoa, havia sessões de efeitos físicos, ou seja, de materialização, na casa da vovozinha, na Ilha Piragibe. Mas eu era muito jovem e não me foi permitido assistir a essas reuniões. Meu pai e minha avó assistiam. E eu ficava ansioso para ter esse contato com o mundo espiritual, sem saber, sem avaliar dos riscos que é ter mediunidade. Riscos e responsabilidades. Porque se por um lado é maravilhoso falar com o além, por outro lado, esse além, esse mundo espiritual, tem as duas forças, a positiva e a negativa. Existem espíritos bons que faz gosto ser visto. Tem espírito das trevas que nos deixará, ao ver-nos, perturbados. Portanto, o dom da vidência, depois que eu tomei conhecimento disso, eu fiquei com o pé atrás. É melhor não ver. Se é de ver coisa muito ruim, é melhor não ver. Então, eu ficava lendo naquela época de jovem os romances de Ivone Pereira, de Silvia Gama, e de Ivone Pereira especialmente me impressionavam. Não sei se porque eu tenho algo de romântico, de sonhador. E ela, no livro Devassando Invisível, ela contava de sair do corpo, ia pelo quarto, caminhar, olhando para seu corpo físico deitado, olhar a natureza pela janela aberta, apreciar-se diante do espelho, admirar-se consigo próprio e dizer assim: eu pensei que eu era da mesma idade do corpo. Não, eu sou mais jovem. O espírito dele é mais jovem, eu e o espírito sou mais jovem. O corpo já está com as primeiras pulgas, eu não tenho pulga alguma. Ah, mas eu ficava, sabe, encantado com Ivone Pereira. Não era nem por isso. Era pelo fato de ela validar Charles, o seu mentor espiritual, que havia sido seu pai na vida pretérita, a conduzia pela ponta dos dedos, voando pelo espaço, sobrevoando cidades, ruas, bosques, e aquela descrição que ela faz quando ela se desloca de Minas Gerais até o estado do Rio de Janeiro e sobrevoa a Baía da Guanabara. Aí eu fiquei
se a gente está dentro de um avião, solto do espaço, o ar batendo no corpo, exceto que ela mergulhou, não, tenha calma, segurou. Então eu comecei a fazer experiência, fazia força, quanto mais força eu fazia, mais pregado ficava na cama. Minha gente, nem via, nem escutava, nem me jogava. Mas há uma coisa dentro do espiritismo, do meio espírita, que é uma coisa perturbadora. É que os espíritas costumam, quando vê algum médico se destacando, endeusá-lo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque nós somos humanos. Somos humanos afeitos ao impacto, ao elogio, e podemos até ser envolvidos pela vaidade. Mas o pior não é isso. O pior é que os médiuns que têm várias faculdades, vários dons, como era o caso de Conde Pereira, não são aquelas pessoas que nós imaginávamos ser. Porque ela tinha o quê? Ela tinha o dom de ver os espíritos, escutar os espíritos, fazer cura, ser médium de transfiguração, de materialização, de psicografia, de psicofonia, de receita médica, de premonição, dentre algumas faculdades pequenas que ela tinha. E desdobramento, eu citei que é o essencial dela. Desdobramento definido. Sair do corpo. Então, quem vê um médico ou uma médica nesse potencial, diz é um espírito missionário. Todavia, vem Emmanuel, aquele que era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, dizendo no seu livro Emmanuel que os médiuns ostensivos de grandes recursos mediúnicos, quase em sua totalidade, são devedores, profundos endividados. E Ivone Pereira se encaixa exatamente nessa afirmativa de Emmanuel, profundamente endividada. A mediunidade essencial dela, a principal, a predominante, que era a de desdobramento do corpo, era uma mediunidade dolorosa. Sair do corpo, como eu fiz experiência, não deu resultado. Mas era uma mediunidade que provocava angústia, muita angústia. Por quê? Porque cada vez que ela ia sair do corpo, ela sentia a sensação de que estava morrendo. A angústia da morte tomava conta do seu ser. E somente anos depois é que aparece a ela o seu mentor espiritual, o Charles, que havia sido na vida anterior seu pai, e me explica as razões daquela tortura que ela passava desde a infância primeira. A causa? Suicídio na vida anterior. E há uma explicação clara, lógica do fenômeno. Vejam bem, nós somos uma trindade: espírito, corpo e o perispírito, que é o intermediário entre espírito e corpo. Uma trindade. O nosso perispírito está sendo a colagem, a ligação, a ponte de ligação entre espírito e corpo. É o perispírito. Eu até imaginei que um exemplo que nós tivéssemos um cânion, em que do lado do cânion fosse o espírito, do outro lado do cânion fosse a matéria, mas um abismo entre um e outro, e se fizesse uma ponte de ligação entre espírito e matéria. Essa ponte de ligação chama-se perispírito. Então fica-se entendido na explicação de Allan Kardec que a
sem passar pela ponte. O espírito algum atravessa o reino se não tiver o suporte da ponte ou do perispírito, que é um meio de ligação entre espírito e matéria. Então Kardec é muito claro que a sintonia é importante, as vibrações, os fluidos magnéticos do perispírito, entrando em sintonia com os fluidos magnéticos do espírito que ele quer se comunicar, se faz a ligação com a matéria e se dá o fenômeno mediúnico. Então, Ivone Pereira, que tinha sido suicida da vida passada, ela reencarnou com os laços que ligam o seu corpo espiritual à matéria fragilizados. E vamos entender por quê. Vejamos a lógica. Sabemos que a doutrina espírita, através de André Luiz, Emmanuel e pesquisadores, e o próprio Allan Kardec em obras póstumas, em Livro dos Médios, em A Gênese, explicando que o perispírito está ligado ao corpo, célula a célula, através de filamentos. Para sermos assim, didáticos, digamos que cada filamento desse seja um fio com um pino e uma tomada, onde se liga, se conecta o perispírito ao corpo. Na medida que se aproxima a hora da morte, vai ser desligado, desconectado das tomadas, os pinos, até ficar a última tomada, que fica na coronária, que é então o cordão de prata, cordão fluídico. Enfim, essa ligação é de filamentos eletromagnéticos. Quando alguém se mata, quando alguém agride a divina providência superior, quando alguém infringe contra a lei de Deus, rompe e não desconecta os fios das tomadas, parte os fios, parte dos fios. Esse espírito, quando vai reencarnar, não faz a junção perfeita, fica como se fosse sem uma amarra segura, fica frouxa a ligação perispírito à matéria. Era essa a causa da mediunidade dela, que teve dobramento. Uma vez que não estava presa ao corpo, se soltava facilmente. E para que ela aprendesse no seu psiquismo interior, no seu inconsciente, assimilasse que não devia jamais cometer o suicídio, cada vez que ela saia do corpo, sentia a sensação da morte. Então eu comecei a pensar duplamente, não é tão bom ter tanta mediunidade, é preciso ter cuidado. É verdade que tem aqueles que se desdobram e que não é por causa de suicídio, são gênios da ciência, que saem do corpo para encontros em equipes espirituais e trazendo de volta para a Terra suas dimensões. Existem aqueles luminares da ciência, luminares da religião, da filosofia, que se desdobram, que não é por causa de suicídio. Esses casos não há sofrimento no desligamento do corpo. É suavemente retirado do corpo, mas ela tem essas negações rompidas da vida anterior. E aí, a gente vai fazer uma conexão entre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. A gente vai aqui contar o caso da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, o evangelista, capítulo 11. É um fato interessante para todos nós observarmos. Mesmo porque tem muita gente que diz que Lázaro morreu e que Jesus ressuscitou morto, e que uma vez estando morto, uma criatura, Deus pode ressuscitar. Isso é ridículo. Uma vez rompido o último laço, que é o cordão que liga as coronárias, ou o chakra coronário, então a pessoa está definitivamente morta, não há como retornar o espírito àquele corpo. Mas vamos ao fato de Lázaro. Jesus tinha uma amizade muito aproximada com Maria, aquela que banhara os pés de Jesus com unguento, enxugara seus pés com seus cabelos e suas lágrimas. Marta, irmã de Maria, e Lázaro, que moravam na aldeia de Betânia. Jesus estava em outra
Jesus vá com urgência a Betânia, porque Lázaro, seu amigo, estava à beira da morte. Acontece que Jesus sabia. E aí vamos colocar suas pessoais. Acredito que tem fundamento científico lógico. Mas vamos colocar suas pessoais, que não está na Bíblia essa parte. Jesus sabia que Lázaro havia cometido suicídio na vida anterior. Os laços que prendiam a madeira estavam frouxos. E que ele precisava passar pela angústia da morte. Jesus não vai atender o pedido de Lázaro. Porque ele precisava sofrer a angústia de ser sepultado vivo. Para adquirir aquilo que Ivone Pereira adquiriu em toda a sua existência, o sofrer de toda vez que ia sair do corpo. Então Jesus não vai atender o pedido. Mestre, o senhor não vai atender? Lázaro está à beira da morte. Lázaro não está morto. Lázaro dorme. Jesus foi claro. Lázaro dorme. E deixa os dias passarem. Quando Jesus chega até a aldeia, nas proximidades da aldeia, Marta vem ao encontro de Jesus. Sobre-se e diz: Mestre, se o senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Em seguida vem Maria e repete a mesma frase: Mestre amado, se tu estivesse conosco aqui, o meu irmão Lázaro, que tu também tanto amas, não teria morrido. Mas uma pergunta: por que Jesus não foi cedo? Porque Lázaro precisava passar por aquela tormenta, por aquela prova dolorosa. Quando ele chegou, Maria lhe informou: Mestre, eu sei que se tu pedires ao Pai, Ele poderá conceder que Lázaro torne a viver. Mas Jesus tinha dito que ele não estava morto, ele dormia. Mas confia, porque eu vou pedir ao Pai. Ele vai ressurgir dos mortos. Mestre, não vai ser possível mais. Já passaram quase 4 dias. E ele já está fedendo. Jesus vai até uma gruta, onde haviam colocado o corpo de Lázaro, todo enfaixado, e uma pedra tampando a entrada. Ele pede para retirar a pedra. E Jesus grita: Lázaro, vem para o lado de fora. E acontece aquela cena inusitada. Lá vem aquele que é vivo, todo enfaixado, coberto com lenço, sem poder quase andar nesse movimento. Está vendo um robô? Fazendo as múmias faraônicas, né? E Jesus disse: tire as faixas e dê de comer. Nós sabemos, nós espíritas, que Lázaro não estava totalmente morto. O cordão de prata que liga ao chakra coronário não tinha se partido. Allan Kardec explica o caso no Livro dos Espíritos, da questão 424. Após o comentário da espiritualidade, Kardec detalha: existem 2 tipos de morte aparente: a por catalepsia e a por letargia. A catalepsia pode ser provocada
com secreção. E que sufocamento foi esse? Que ela perdeu a consciência, angustiou e foi dada por morta. Ela morava numa cidade muito pequena, que não tinha médico. Um enfermeiro veio, examinou e estava morta. Não está respirando, o coração não bate, está toda roxa, toda retesada, enrijecida. Disseram, vamos comprar o caixão. A mãe disse, não vai comprar. Não vai porque minha filha não está morta. Como não compra, alguém disse, olha, se passaram algumas horas sem respirar, horas sem o coração bater, não tem condição. Está morta, a gente compra, em segredo traz, trouxeram a roupinha da menina, vestiram-na, colocaram-na dentro de um caixão. 6 horas haviam se passado sem ela dar menor sinal de vida. Os vizinhos trouxeram flores, galhos de rosa, fizeram uma espécie de coroa, colocaram na cabeça da menina, deitaram-na no caixão funerário, chamaram o médico da cidade mais próximo, examinou e atestou que realmente a menina estava morta. Mas a mãe não estava satisfeita. Pediu a todos, na hora de sair o enterro, saia todo mundo do quarto, quero conversar com Nossa Senhora. Fechou a porta, ajoelhou-se e conversou com Nossa Senhora. Vejamos nós que não é difícil falar com Jesus, falar com Nossa Senhora. Não tem protocolo. A gente complica. A gente precisa criar essa intimidade de conversar com os seres superiores, porque eles compreendem a nossa inferioridade e nos escutam. E ela ajoelhou-se e disse, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe espiritual de todos nós. A senhora sabe muito bem que a dor de um coração de uma mãe, principalmente quando a mãe desconfia que a filha esteja viva. Mas só a senhora vai decidir. Se a senhora acha que a minha filha é mais importante a mim, do lado espiritual, não tem problema, não tem queixa alguma da senhora, tome conta dela. Mas se a senhora achar que ela é mais importante aqui na terra, faça com que ela reviva, para que ela não seja enterrada, sepultada, viva, porque é um tormento pensar no meu coração que minha filha fosse sepultada viva. Feita a prece, enxuga as lágrimas, levanta-se, abre a porta, o povo arrodeia. Quando o pessoal ia pegar no caixão para levar para o enterro, a menina dá um grito e ressuscita. É ou não é semelhante o caso de Lázaro? Muito semelhante. Lázaro foi ressuscitado com a força magnética de Jesus. Ivone Pereira foi ressuscitada com a força magnética de Maria, mãe de Jesus. Ambos retornaram não da morte total. O fio de prata não tinha ainda se partido. E ela então nasce. Essa médium extraordinária que deixou 20 livros entre nós, livros fantásticos, inclusive um livro com recordações da mediunidade, Amor e Ódio, Drama de Bretanha, Martírio dos Suicidas, Cavaleiro de Números e tantos outros. O Martírio do Suicida é considerado a quinta mais importante obra do século XX no meio espírita. A primeira é Nosso Lar. Então, Ivone Pereira foi de singular importância no movimento espírita brasileiro, se não mundial. Então, desde pequena, ela passava pelo drama da morte. Mas por quê? Ora, porque ela partilha as ligações do espírito com a matéria, porque ela se matou. Elas se mataram e por isso fragilizaram essas amarras ao corpo denso. E isso é importante para que gerar
Havia muita incompreensão, porque eles dizia que estava vendo o espírito, muitas pessoas ficavam rindo. Não tinha espírito nenhum, não. Mas tinha espírito. A sua voz, minha filha, quero saber se é seu pai. Você não vai. Não, ele não é meu pai. O meu pai é Charles, que está ali sentado na cadeira de balanço. Não tem ninguém na cadeira de balanço, não, minha filha. Veja que drama para uma garota, para uma menina. A vida toda com esse diálogo, com essas discussões. Ainda bem que a família tornou-se espírita e foi compreendendo mais a questão dela. Mesmo assim, ela sofria muito, sofria bastante. Até que começou a aparecer uma entidade especialíssima para ela, marcante em sua vida. Identificou-se como Roberto de Canalejas. É um cidadão alto, elegante, de mãos longas, barbicha comprida e muito triste. Mas quando ela viu essa entidade, ela se abalou emocionalmente e profundamente. E Charles explicou: este homem foi seu esposo na vida anterior. O sobrenome dele, Guzman. Seu sobrenome, Guzman. É bom que você fique sabendo desejar a causa dos seus sofrimentos e da necessidade de você trabalhar na mediunidade para Jesus para pagar seus débitos. Ele é triste assim, sabe por quê? Você vai ver as cenas e transportou ao passado. Ser médium é bom, é muito bom. Mas quando é feito coisa boa, coisa ruim é tão doloroso. E ela foi levada para rever as cenas do suicídio dela. Ela lá em Portugal, subindo um despenhadeiro diante das águas revoltas do mar, sentindo a frieza das águas, o peixe rasgando suas carnes, depois ser arrastado por pescadores, vendo seu corpo desnudado, numa tragédia de sofrimento. Mas Charles, você precisa saber da sua história. Para você compreender os seus sofrimentos e a necessidade de você evoluir. Você era casada com Roberto de Canalejas, tinha uma filha, e você caiu nas malhas da ilusão do amor. Melhor dizendo, da paixão, porque o amor era aquele que você tinha ou devia ter com seu marido, e ele tem com você. Você o traiu, você o enganou. A filha não suportou a ausência da mãe, da sua ausência, definhou e morreu. O esposo, Roberto de Canalejas, que era muito afetuoso, não suportou a perda da esposa, que tanto ele ama ainda, e da filha, que seria o suporte dele, se matou. Você é responsável por essas tragédias todas. Por isso você está aqui de volta ao mundo e não vai ter merecimento de se casar e não vai se encontrar com ninguém que preenche o seu coração. Você vai ter que trabalhar todos os dias. Nós trabalhamos e dizemos assim, um texto da nossa vida passando dormindo. Mas que engano! A gente não passa dormindo, a gente passa trabalhando em atividade espiritual, só que a gente não se lembra do que faz no além. Ela se lembrava, ela fez todos os seus livros psicografados após desdobramento mediúnico. Ela ia levada para o além, pelas mãos do doutor Bezerra de Menezes. Lá presenciava os fenômenos e os fatos históricos, voltava ao corpo, se lembrava e psicografava os romances. Fenômenos fantásticos aconteceram e aconteciam com Ivone Pereira, mas ela não tinha o direito de ter um lar, um amor a quem beijar, um aconchego numa noite fria. Pelo contrário, quase todo dia recebia a visita de Roberto de Canalejas. Ela gostava porque o amava, mas tinha uma amargura toda vez que o via, que se lembrava do que cometeu com ele. Ele a perdoou.
passaram, a mediunidade tem suas nuances. Ela participava de efeitos físicos, e nessa sessão de efeitos físicos, Roberto Quintanilha materializou-se completamente. De outra feita, ela recebe o recado de um parente seu que morava no Rio de Janeiro, que estava com câncer e que pedia a sua colaboração, sua presença física. E ela se deslocou da cidade que morava para o Rio de Janeiro. Em chegando à casa de seu parente, ela sentiu uma vibração estranha na casa. Era um mal-estar, sabe? Aquele ar pesado, aquele clima tenso. À noite, quando ela saiu do corpo, Charles, o mentor, disse: olha, o que acontece aqui nesta casa é o seguinte. E a gente aprende com mediunidade todos os dias. Todos os dias, ele não para de aprender. É infinito conhecimento e nós somos íntimos aprendizes. Charles disse: olha, o que acontece nesta casa, essa vibração ruim que você sente, é o seguinte, é ocasionado por um cidadão chamado Pedro, tratado carinhosamente como Pedrinho. Pedrinho já faleceu faz um século, mas não sabe que faleceu. Ele olha para ele próprio, vê o corpo, que pelo espírito tem corpo, olha para as pernas, vê as pernas do mesmo jeito, inchado, do jeito que é. Na mente dele, o casebre que ele morava continuava no mesmo canto. Os anos se passaram, veio o trator, derrubou o casebre, limpou o terreno, fez uma casa bonita no lugar, mas na mente de Pedrinho, o casebre continuava existindo. E a mente dele criou de tal forma substância que ficou concreta para a casa. O casebre ficou concreto. Então Charles disse: Ivone, você tem uma tarefa a mais a fazer. É todos os dias sair do corpo à noite e ir conversar com o Pedrinho, para que ele se espiritualize e ele se prepare para entender que já desencarnou há muito tempo. Porque quando ele for afastar desta casa, vai melhorar o astral desta casa. São duas casas que se interpenetram e que vibratoriamente se influenciam mutuamente. E ela começou a conversar com o Pedrinho. Pedrinho, boa tarde, Pedrinho. Bom dia, Pedrinho. Porque lá no hospital sempre ela via como se fosse dia, claro. E Pedrinho trabalhando na horta, cuidando, plantando alface para comer. Olha, está tão pouca comida. Eu tenho que arranjar bico para dar para as galinhas, chamando as galinhas, tudo isso na mente dele. E tudo ganhou consistência porque Ivone Pereira via aqueles bichinhos, as galinhas, tudo. Aí ela começou a explicar sobre o Evangelho, Jesus que fazia curas. Jesus fazia, se eu pudesse voltar ao tempo de Jesus, ele ia me curar. Ele vai me curar, Pedrinho, tenha fé. Passado o tempo, ele deu confiança dessa vizinha, entre aspas. Ela disse: olha, Pedrinho, eu tenho um amigo que é médico, e você podia ir com ele no hospital se tratar. Não pode deixar a minha casa não, meu terreno. Disse: não, ligue para isso não. Qualquer ausência eu dou conta por um tempo. E depois é o seguinte, sabe o que é bom? Você venda essa propriedade, pega o dinheiro, bota no banco. Atrás da avareza, o ser humano, né? É espírito. Eu quero, você consegue um comprador? Consigo. Levou uma entidade lá que materializou um maço de dinheiro, mas era dinheiro, isso foi bem comprado daí. Ele passou as mãos para os olhos, ficaram assim arregalados, passou para lá, passou para cá, encheu os bolsos da roupa toda surrada, rasgada, surgiu. E agora? Vá com ele, que ele é médico, vai se tratar, o terreno foi vendido, você quando sai do hospital, compra uma casa, olha. E ele foi tomar conhecimento que ele se encarnou. Por isso que é bom ser espírita. A gente sabe que não pode se iludir quando chega do lado de lá. A vida continua, mas a gente tem que se desfazer desse envoltório pesado aqui da terra. E Ivone Pereira, então, todas as noites, durante vários anos, às 18 horas, ela saía do corpo para ir visitar o Vale dos Suicidas, porque ela precisava entrar em contato íntimo com os suicidas. Por quê? Porque só se cura o mal estando diretamente atuando
Então, uma noite, já ia avançada, ela recebeu psicografia de receitas médicas, de homeopatia, doutor Vicente que vive lá no mão dela. Quando chega Roberto de Canaieiras, o seu grande amor que ela não compreendeu. Ficou por ali, aquele olho comprido. Você quer me dizer alguma coisa? Está sem coragem? Fale. Não, eu estou triste porque eu vim lhe comunicar que preciso reencarnar, sofrer no corpo, resgatar parte dos meus débitos. E eu estou triste porque vou deixar de viver. Eu estava ao seu lado anos e anos, me auxiliando a cuidar de enfermos, de suicidas, e agora eu fico ausente. E meu coração está partido de saudade. Mas o meu mentor espiritual me prometeu que quando eu reencarnar, ele vai fazer com que eu entre em contato com você. Ela tinha nessa época 31 anos de idade, quando ele se despediu. Sumiu, não me deu mais notícia. Passaram-se os anos se passaram céleres. Até que um dia, quando ela estava com 64 anos de idade, ela diz lá no depoimento dela, já muito velha, agora quando a gente já chegou dos 60, já passou dos 60, diz assim, não, 60 é novo. Ah, é velho o quê? Mas ela se dizia muito velha. Então ela dizia, eu estou com 64 anos, muito velha, eu não vou meter nessa brincadeira de jovem, de trocar correspondência com cartões postais. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Hoje em dia é Facebook, é internet, não sei o quê. Naquele tempo era cartões postais. Até eu entrei nessa dança. Eu mandava cartão postal de João Pessoa para receber cartão postal de Belo Horizonte, para saber como era. Porque não tinha internet, era tudo muito difícil. Então ela foi convidada a participar. Colocaram o nome dela numa lista para que ela trocasse correspondência com cartões postais. Um dia, mesmo esperando, ela recebe um cartão postal. Ela com 64 anos de idade, um cartão postal vindo de Varsóvia, da Polônia. Evidentemente que ela não entendeu nada porque estava escrito aquele cartão em esperanto, na língua internacional. Não estava em paulista, estava em esperanto. Ela divulgava o esperanto, mas não sabia ler esperanto. Convidou um amigo para ler, se empolgou e começou a estudar esperanto para se corresponder com esse cidadão que mandava cartões assiduamente. E ela começou a notar que alguma coisa diferente tinha essa pessoa. Assinava-se por Z.P. Lógico, ela dizia que assinava o nome completo, mas ela no livro, ela no depoimento dela, ela previnha para não dizer o nome completo dele. Então ele se dizia o seguinte, olha, quando eu vi o seu nome na lista da relação de pessoas que queriam trocar cartões postais, esse nome tremeu a minha alma. Ela não botaram na relação o nome dela. Engraçado. Como é que ele tremeu? Porque ela botou o nome da vida anterior. Perceba o que faz sentido. Ela botou Guzman, o sobrenome que ela tivera da existência anterior. Ele, ao ver aquele nome, tremeu, porque era seu sobrenome da vida anterior. E começou aquela troca de correspondência. Ela disse, e agora? Na vida passada eu traí meu marido, e agora, depois de velho, estou apaixonada. O que fazer? O que fazer que a doutrina espírita souber disso? Médio, respeitável, apaixonado. Ele começa a mandar comentários amorosos, e como ele havia sido suicida, ele tinha facilidade em sair do corpo. Então, quando era noite na Polônia, não era noite no Brasil. Quando era noite
notícia, através de amigos, que ZD faleceu. Foi um choque, mas faz parte, fazia parte do processo dela, processo de angústia, de sofrimento, que a mediunidade de que ela era portadora trazia muita tarefa, não faltava atividade, de manhã, de tarde, de noite pela madrugada, não faltava tarefa para ela. 6 meses seguidos, ela quase que sistematicamente, toda noite, sonhava acompanhando o tempo. Era um sonho tão bom como vai gravar, como dia. Mas era toda noite. Ela ficou se aborrecendo. Se aborreceu porque não sabia quem era o defunto. E sabia que ela estava chorando profundamente. Agora, por que estava chorando? Não sabia. Procurava falar com as pessoas, ninguém respondia. E sentia que ele deu 6 meses. Chame, por favor, me diga que morreu, que eu não aguento mais. Se vá até o caixão, que eu abri o caixão. O caixão estava aberto, num desses sonhos dela. Ela tirou o lenço que estava cobrindo o rosto, era sua mãe. Já disse, estamos esperando sua mãe no mês de outubro, no dia 17. Então ela passou a vida convivendo com a sensação da morte e sabendo, pela verdade de premonição, as mortes das pessoas conhecidas e amigas. Ela sofreu 2 vezes. Cada pessoa sofreu uma vez. Para ela, morria 2 vezes. Morria antes, ela sabia, e morria de verdade. Veja que sofreu. E não podia fazer nada. O pior é isso, não podia fazer nada. Então, Ivone Pereira olhou para a mamãe saudável, fazendo canjica na cozinha, mas sabia que daqui a alguns meses a mãe ia partir. Aquela angústia de perder a mãe, aquele sofrimento, aquela tortura, fazia parte do processo dela de purificação quanto ao suicídio. Até que chegou o dia 16, a mãe adoeceu, 17 entrou em coma profundo, dia 18 desencarnou. Ah, meus queridos, quando nos importarmos algum meio de destaque, algum meio valoroso, não o exaltemos na condição de colocá-lo como santo, como virtuoso, quase sempre, como disse Emmanuel, são criaturas endividadas que voltaram para resgatar crimes tenebrosos. Ivone Pereira, já cansadinha, saía do corpo e foi se encontrar com Roberto de Canaíjas. Porque o amor continua. O amor continua e agora purificado, porque ela agora está formando de verdade, pedindo a ele perdão, 1000 perdões, ele já havia perdoado há muito tempo. Os dois se abraçam, se amam espiritualmente, até que ela desencarna e vai nos braços dele para a espiritualidade. Porque o amor vence tudo. O amor cobre multidão de pecados. Ah, meus queridos amigos, roguemos a Deus que nossos dons mediúnicos, por pequenos que sejam, porque Kardec diz em obras póstumas que médium é todo aquele que sente em lugar qualquer a influência dos espíritos, nós sentimos arrepios, intuições, lampejos de ideias que a gente às vezes não considera, mas vamos considerar essas ideias, esses pensamentos, essas intuições e passar a orar